Sextou, meu Brasil! A estreia de Fernando Diniz no Corinthians foi muito comemorada pela Fiel. O Timão venceu o Platense na Argentina por 2-0 pela Libertadores, com gols de Kaique e Yuri Alberto. Já pela Sul-Americana, o Bragantino perdeu para o Carabobo por 1-0 na Venezuela. E no Rio, sem inspiração, o Botafogo apenas empatou com o Caracas em 1-1. Agora, todo mundo dá uma pausa nas Copas e mira o super final de semana de clássicos da 11ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, o Fla-Flu mudou de sábado para domingo a pedido do rubro-negro. No Sul, tem o eletrizante Grenal 4-5-2 no Beira-Rio. E em Itaquera, com o fim do jejum de vitórias, o Timão tem mais um derby contra o Palmeiras, que corre para conseguir a liberação de Abel Ferreira no STJD. Por unanimidade de votos, suspenso por 6 partidas, senhor Abel Fernando Moreira Ferreira, técnico do Palmeiras, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. O time está ganhando, o time está com confiança, tá? Llevamos 4 jogos sem perder. O Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Que a equipa não progrediu e que a equipa regrediu nos últimos 2 jogos. A equipa não conseguiu, através dessa desconfiança que incorporou, não conseguiu voltar a ter os princípios que tinha. O Carabobo acabou fazendo um gol muito cedo e isso impactou na partida, porque ele baixou as linhas e se defendeu praticamente aí durante 70, 80 minutos. Não há momentos perfeitos, há momentos melhor que outros e garantidamente que nós vamos melhorar e muito. Obviamente que os jogadores não estão satisfeitos, nem nós, mas nós temos que perceber que chegamos há 3 dias. Já apresentámos algumas coisas que tentámos fazer. Uma alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. Jogo difícil aqui. Esse time é um time que ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. Começar a mostrar os comentaristas do Jogo Aberto e o alívio de Ronaldo Giovanelli. Estreia na Libertadores, vitória fora de casa, 2-0 pro Timão. Primeira vitória de Diniz e fim do jejum. E agora vai, né, Rona? E vai Corinthians. Bom dia, menina Renata. O quê? E vai Corinthians. E vai Corinthians, menino lindo. Seus perninhas, bom dia. Torceram contra o Corinthians hoje, né? Até que hora? Cansaram ontem, não? Mas bom dia, você está aí porque você quer seu lugar aqui, menina Renata. Você ontem brilhou Você é um mais uma sucesso vez. popular, Ronaldo. Você, vou te falar. Agora, para esses cavalos, é melhor aturar, viu? Melhor aturar, porque mudou. O Corinthians mudou o patamar com o Diniz. E ontem começou com o Dorival Júnior, hein? Até a hidratação, a nhaca tava com os meninos, aí o nosso grande Diniz falou, opa, sai do corpo desses meninos, agora vem, vocês estão dinizados agora. Então o Corinthians Acesso liberado. apareceu. O quê? Acesso liberado. Até o próximo jogo. Mas agora eu quero promover aquele olhar direto. Edu Dracena e Ronaldo Giovanelli vão se enfrentar no domingo. Derby pelo Campeonato Brasileiro na casa corintiana. Corinthians e Palmeiras. Edu Dracena. O Timão começou vencendo na Libertadores. O Palmeiras empatou fora de casa. Agora é outra história. Será que o Palmeiras terá Abel Ferreira no gramado ali na beirinha? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. A gente espera que sim, né? Porque é um belo reforço. Porque é um cara que vai estar lá pulsando o time para ir para cima do Corinthians. E agora, Ronaldo, prepara o nosso salão de festa lá, irmão, que a gente vai chegar o primeiro do Brasileirão contra o 16º. E outra, Renata, se vencer, eu não vou comemorar a vitória, não. Vou comemorar a zona de rebaixamento do Corinthians. Olha o Edu Dracena. Cicinho, aquele bom dia pra você. Claro que eu quero falar muito de Vitória e São Paulo, mas eu fico pensando, caso o Abel Ferreira seja liberado para estar ali, pelo menos comandando o time pertinho dos jogadores, quem vai ser mais enérgico, Abel ou Diniz, na sua opinião, hein? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Aí é uma briga de cachorro grande, né? Abel e Diniz, assim. Mas o Abel eu acho que é um pouco mais louco nesse sentido.
O Abel é o Pitbull, então. É. E o Pitbull? Mas cá pra nós, Edu, não precisa de Abel pra ganhar do Corinthians, pô. Por quê? Bom, boa, Não precisa nem do Abel pra ganhar. Desde quando você virou palmeirense? Não, eu não virei palmeirense, não. Só tô falando que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Eita, nós, hein? E olha que isso não é muito favorável pra ele, porque um é líder, o outro é vice-líder. tá São Paulo no segundo lugar. É, mas você não pode com eles, junte-se aí. É boa, Cici, gostei. Olha. Chute, ontem você se juntou a essa turma e você se lascou. Não veio aquela vitória tão esperada em casa, diante de uma torcida que não está prestigiando muito o time. O Botafogo ficou no empate com o Caracas em 1-1 pela Sula. Empate com sabor de derrota. Esse foi o sentimento dos jogadores do Botafogo na estreia da Copa Sul-Americana. A gente fica para baixo, a derrota tem que doer. A gente não pode sair daqui, derrota não, empate. A gente não pode sair daqui com um sorriso no rosto, achando que tá normal, não. No Nilton Santos, o primeiro tempo foi morno. O Botafogo até teve mais a bola, mas não conseguiu reverter em chances claras de gol. Aos 25 minutos, o Glorioso ainda teve um pênalti anulado pelo VAR. E quando o 0-0 parecia certo antes do intervalo, o Caracas abriu o placar. Na cobrança de escanteio, Correia balançou a rede, 1-0. Já a parte complementar do duelo foi de um Botafogo diferente e arriscando mais. A resposta veio logo aos 4 minutos. Arthur Cabral aproveitou a sobra e deixou tudo igual no placar. O empate animou e o time foi pra cima. Primeiro Danilo tentou e parou em Benítez. Barreira teve a última chance, mas não caprichou. Fim de jogo, Botafogo 1, Caracas também 1. Com o empate, o Botafogo ficou na terceira posição do Grupo E, com apenas 1 ponto somado. O próximo adversário do Alvinegro na Copa Sul-Americana é o Racing, na quarta que vem, fora de casa. A gente tá chateado, o resultado poderia ser melhor, poderíamos ter saído com a vitória, né? E vale também ressaltar aqui a entrega da equipe até o final, por sair a partida perdendo e a gente conseguir fazer um gol, empatar o jogo, mas ainda é muito pouco para nossas ambições na temporada. Estreante da noite, o técnico Franklin Carvalho aposta na evolução do time. Não há equipas perfeitas. Não há momentos perfeitos, há momentos melhor que outros e garantidamente que nós vamos melhorar e muito. Obviamente que os jogadores não estão satisfeitos, nem nós, mas nós temos que perceber que chegamos há 3 dias. Já apresentámos algumas coisas que tentámos fazer. Antes do compromisso na Copa Continental, o Glorioso volta ao Nilton Santos pelo Brasileirão, neste domingo, para encarar o Coritiba. É um resultado indesejado. O Botafogo está passando por algumas turbulências esse ano e principalmente no desempenho em campo. Oscila muito, faz boas partidas, ganha um clássico do Vasco, mas não consegue superar o time do Caracas, que já nem é aquele time tão badalado lá na Venezuela. Ronaldão, técnico novo, Franklin Carvalho, não deve ter aprovado muito a atuação, né? Mas você falou tudo, menina Renata, você falou de turbulência, e é isso mesmo, uma hora vence, outra hora não vence, o treinador chegando, jogadores... Ontem, pelo menos, teve entrega, né? Teve muita bombardeio pro gol do Caracas. Eu diria que o Botafogo merecia um resultado melhor. Mas é começo de temporada para alguns, o próprio treinador que está conhecendo a equipe. Então, é um resultado indigesto numa competição que ela cobra depois lá no final. Mas é a fase que está passando o Botafogo. É esperar, é trabalhar, porque a forma que eles encararam ontem esse time e essa competição... Só não levaram sorte nos gols. Eles tiveram mais volume de jogo, aplicaram, pelo menos deixaram o time do Caracas praticamente que na defesa ali, marcando. Mas não, o gol não saiu da vitória. Faz parte. Agora, Cicinho vai ter que recuperar esses pontos fora de casa. É uma competição que ela está brigando no calendário do Brasileirão. Isso ainda deixa os times tendo que improvisar, fazer um rodízio de jogadores. Mas se tem alguém no Botafogo que eu acho que está... diferente do resto é o Danilo, não pela convocação para a seleção brasileira, mas a participação dele no gol, a maneira como ele está buscando chegar na área, voltar para marcar. É um jogador que eu destaco no Botafogo, que tem problema sim. E talvez esse seja o ponto, Renata, para o Botafogo não estar pior do que se encontra no momento, né? Um time que oscila muito e é dependente do Danilo, né? O Textor, enquanto ele continuar com essa convicção que ele... deve escalar o time, que ele tem que colocar o time que ele quer dentro de campo,
as coisas não vão andar. E a gente fala isso porque tem relatos, continua contratando treinador que era auxiliar. Então, assim, precisa ter convicção no trabalho. E ele não tem convicção nenhuma. Próprios jogadores que já saíram, eu estava acompanhando entrevista de alguns jogadores que saiu do Botafogo, o relato do relacionamento com o Dexter diz que é ridículo, né? Ele promete, não cumpre, e aí a gente vê o caos aí. O São Paulo passou por isso, né? Sem credibilidade fora de campo, dentro de campo as coisas não acontecem. Então, o que está acontecendo com o Botafogo aí, oscilando muito, acredito que os problemas extra-campo, está atrapalhando muito dentro de campo. O Danilo é esse comandante aí que ajuda e os caras também são profissionais, mas a bola teme não entrar. Vamos acabar com a ansiedade de Ronaldo Giovanelli. Chegou a hora de revisarmos a vitória do Corinthians, 2-0 lá na Argentina para cima do Platense. Teve defesaça do Hugo Souza, teve muita coisa legal e o Diniz na estreia venceu e já deixou a Fiel enlouquecida. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, menino! A primeira vez a gente nunca esquece. E no reencontro de Fernando Diniz com o Corinthians, a missão era clara. O time se reconectar com a torcida, porque essa combinação é que vai fazer o Corinthians ficar muito forte. Mas a torcida, incluindo o ex-comandante Ramon Dias, que estava na arquibancada, teve que ter paciência, viu? Porque o primeiro tempo foi fraco. Os argentinos do Platense se assustaram. Primeiro com o Maineiro. Depois na cabeçada de Lencina, que exigiu um milagre de Hugo Souza. O retrato não era bom. Um jogo muito truncado, muito difícil, com muito embate o tempo todo. Tanto era verdade que o jogo estava ruim para o corintiano assistir. A primeira finalização alvinegra veio só aos 47 minutos do primeiro tempo e Yuri Alberto bateu fraco. E olha que na parada técnica durante o primeiro tempo já tinha rolado aquela instrução bem com a cara de Fernando Diniz. Energia de sobra. Outra coisa, não pega a bola reta. Vai pra lá, vem pra cá e vai nas costas. Tá vindo pegar a bola só reta. Entendeu? Então vocês joguem mais perto um do outro e se errar. Se na parada já foi assim, imagina no intervalo. Não é difícil imaginar porque o Corinthians voltou com outra postura no segundo tempo. Logo no começo, Breno Bidon bateu com perigo. E não demorou muito, até que o gol viesse. André ganhou de cabeça. Yuri Alberto achou o Garro, que deu lindo passe para Kaique. O atacante tocou com categoria na saída do goleiro Borgonho para abrir o placar. Ele tocou com categoria por sobre o goleiro. Na categoria do garoto Kaique! Kaique! O jovem Kaique, aliás, foi a principal aposta de Fernando Diniz em seu primeiro jogo como técnico do Corinthians. Eu sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kaique, inclusive, ele jogou com um dos meus filhos de futebol de salão. O jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco, 3-2, no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, chamou muita atenção. Ele passou total confiança pra gente e isso é muito importante, ainda mais no primeiro jogo, uma Libertadores, meu primeiro jogo como Libertadores. E acho que isso foi fundamental para eu poder desempenhar hoje. O Platense tentou responder de cabeça, mas Vázquez parou em Hugo Souza. Movimentação e velocidade, energia como o comandante gosta. Garro, maestro de volta. Mais uma vez o argentino deu lindo passe, agora para Yuri Alberto. O camisa 9, de perna esquerda, tirou do goleiro e ampliou para o Corinthians. Do Corinthians! Yuri Alberto! Logo o centroavante que tirou o dente do siso e era dúvida até momentos antes do jogo. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, mas graças a Deus pude estar bem para poder jogar hoje. Tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço, uma grande vitória e um grande gol para poder ajudar a equipe. O Platense teve que se expor e dava espaços. Prato cheio para Garro, que mais uma vez acionou o Kaique. Desta vez, o atacante bateu para fora. As coisas desandaram de vez para o time argentino quando o Saborido perdeu a linha. Dá uma olhada na entrada para cima de Matheus Bidu. Com checagem do VAR, o árbitro Piero Massa decidiu expulsar o lateral direito. Um ganho a mais para segurar a vantagem corintiana até o fim do jogo.
A Copa Libertadores é um sonho para todo torcedor corintiano. É um clube que tem quase 120 anos de história e tem só uma Copa Libertadores. Então a gente vai fazer tudo possível. A primeira coisa é acreditar muito nesse sonho. O time tem qualidade, tem condição de sonhar com essa conquista. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Acreditar, sonhar e acreditar que é possível. E lutar por isso. Quase 2 meses depois, o Corinthians deu fim a um jejum que durava 9 partidas sem vencer. Garro bem e Yuri Alberto voltando a marcar e o jovem Kaique como o melhor do jogo. Logo na hora certa, antes de um clássico pra lá de importante no final de semana, o primeiro de Diniz como técnico do Corinthians. O que esperar do derby contra o Palmeiras? É o maior clássico para o Corinthians, a gente sabe que é um jogo extremamente tradicional. E o Palmeiras vive um momento muito bom, está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. E hoje começar vencendo, acho que traz uma confiança muito grande para a nossa equipe, uma confiança muito grande para o nosso treinador que acabou de chegar também, e isso deixa com que o nosso ambiente fique melhor para trabalhar. Vai, Corinthians! Ronaldo Giovanelli, o cenário perfeito aconteceu, vitória fora de casa, 2 gols, a defesa não foi vazada, voltando a vencer. O Corinthians precisava disso, quebrar aquela fase ruim e já na estreia do Diniz, pelo menos o ânimo, a disposição que você pediu tanto aqui, já foi tudo diferente. E ele consegue também ali na parada para hidratação, ele consegue mostrar o que ele quer desse time, né? Porque o primeiro tempo do Corinthians o comecinho foi ridículo. Lembrou muito que o Dorival colocou nesse time, a nhaca desse time. E ele teve que fazer o quê? Ele não teve que ficar falando, vamos lá vencer, vamos correr, vamos... Não, ele posicionou o time. Agrupou a equipe, todo mundo correu ali igual. Eu acho que essa foi a grande diferença que ele conseguiu colocar e potencializar esse menino Kaique no segundo tempo, que ele poderia ter saído. Só que ele fez uma função que agradou o treinador e o treinador continuou com o menino que faz o gol. Agora sim, você potencializar a sua equipe, você posicionar e direcionar o momento de você dar chutão e colocar tudo em campo, o que foi treinado em pouco tempo... O Diniz está de parabéns, porque ele virou a chavinha. Todo mundo fala aqui, vamos virar a chave do campeonato. O Diniz virou a chave do time. Fez o time ser competitivo, correr, um cobrando o outro. A gente viu ali o Hugo fazendo defesas espetaculares. Por isso que teve o placar em branco pro lado do Corinthians. Agora, contra o Corinthians, porque o Corinthians poderia ter tomado o gol. O Hugo fez 2 grandes defesas. Agora, mudou a cara do time. E é o time que o torcedor quer ver. Porque para você ser um time vencedor, você tem que correr atrás. Você tem que estar unido. Pintou campeão agora, Não, você tem que... O Corinthians não pode ser assim. Não quer dizer que você vai vencer todos os jogos dessa forma. Não quer dizer que você vai ganhar sem perder. A verdade é que você tem que lutar para isso. E o Diniz colocou isso no grupo do Corinthians. Tá de parabéns quem escolheu. Parabéns ao Marcelo Paz, que escolheu o Diniz, porque foi uma mudança... assim, radical no que era o Corinthians. Era um time morto e agora o Corinthians está vivo na competição. Eu sempre digo uma coisa, a tabela da Libertadores vem pronta. Você tem que enfrentar os adversários. O Platense até começou bem e o Corinthians foi lá e abriu o placar e depois fez o segundo gol. Edu, o que eu acho importante também é o Yuri Alberto voltar a estar lá presente, a ser o cara que define. O Kaique também. E o Ciso, o dentista, acompanhou o Yuri até a Argentina, deu certo, viu? Fez bem pra ele. E o Kaique, um jovem que precisa de confiança, pode ter mais oportunidades. O Guinegão, que seria um jogador que poderia ser utilizado, está fora de combate. Então, tem boas notícias, mas é cedo ainda, claro, para avaliar. Eu tô vendo o Ronaldão aqui, pintou o campeão, mas assim... pintou mesmo, tem que ficar com medo. O Yuri Alberto é essencial para o Corinthians. Concordo. Ele é essencial, ele é um cara que briga, um cara que luta, é a cara do Corinthians. E aí, quando você joga do lado do Yuri Alberto, você pega o Kaique, o Kaique tem aquele lado que tem profundidade. O cara é rápido. Por outro lado, já o Bidon já fica mais posicionado, já vai cair um pouquinho pro meio. Eu acho que isso foi o segredo do Diniz. De deixar um lado mais posicionado, um lado que cadencia mais o jogo. E por outro lado tem profundidade, tem rapidez, tem o drible também e tem finalização. Então acho que o Diniz chegou agora, está conhecendo. É claro que não mudou da água pro vinho, assim. O jogo do Corinthians mudou a atitude.
A atitude, sim. Você vê intensidade. Ontem, a intensidade. Ontem o Corinthians marcou, correu, e isso sim é o Corinthians. Agora, a gente sabe que ainda precisa muita coisa ainda para tentar brigar pelo título da Libertadores. Se sim, uma outra boa notícia é que se o Corinthians quiser ter um jogo bem equilibrado entre a defesa, meio-campo e ataque, ele precisa do Garro. Ainda mais que não tem o Memphis Depay hoje e o Garro já se apresentou mais, participando principalmente do gol do Yuri Alberto, sendo um jogador que muito se pedia e ele não aparecia. E fora isso, talvez o grande teste para o Diniz será o clássico de domingo. Exatamente, aí já é um adversário com muito mais qualidade do que o Platense, né? O Corinthians sofreu Libertadores dessa maneira. Sofre, mas o importante é ganhar. E assim, eu quando comecei a assistir o jogo, Renato, eu falei assim, poxa, o Diniz já tirou a braçadeira de capitão do Gustavo Henrique e deu pro Garro. Falei, isso pode gerar o quê? Um atrito ali, uma ciumeira no time. Mas depois, analisando o Garro jogando, o Diniz jogou toda a responsabilidade pro Garro, deu toda a moral pro Garro. E provavelmente ele conversou com o time, porque ele é um grande psicólogo, ele sabe conversar com os caras. Então, esse é o diferencial do Diniz. Ele falou assim, Garro, você precisa ser o cara que comanda o nosso time. A qualidade você não perdeu, você só precisa querer de novo. Já tacou a braçadeira de capitão e aí nós vimos aí o Garro comandando o time do Corinthians. Então, isso é o papel do Diniz. Às vezes todo mundo estava esperando uma mudança tática brusca. Ele não fez aquela maneira dele de jogar. Ele simplesmente, na postura, na moral, dando para os caras já mudaram o comprometimento ali dentro de campo e ganharam o jogo em meio a tantas dificuldades que o Corinthians enfrentou no jogo. E para exemplificar tudo que você disse agora, vamos ouvir o Diniz na parada técnica do jogo da Libertadores. Você tem que jogar perto. Não é pra ficar assim, ó, vocês estão um distante do outro. E onde vocês estiverem, a gente joga, aí joga o jogo. Não fica com esse, se ficar todo mundo na posição, vai ficar encaixando, vocês vão ficar perdendo a bola. Lembra que a gente fez no treino? Pode fazer. A bola que vem aqui, a única bola. E outra coisa, não pega a bola reta. Vai pra lá e vem pra cá e vai nas costas. Tá vindo pegar a bola só reta. Entendeu? Então vocês joguem mais perto um do outro, se errar. Então vocês vão ficar dando a bola pra cara sozinho. Ei! E você não fica pegando a bola de longe, não tem ninguém te marcando, não dá a bola. Vai pro cara, agride o cara, depois você passa. Se tiver ruim, você dá pulo. Aldão, todo mundo prestando atenção no chefe e querendo mostrar serviço pro Diniz. É isso, do cara saber o que tá vendo, passar pro jogador o que ele viu de lá de fora. Há pouco tempo de jogo, foi pouco tempo de jogo, mas ele distribuiu bem a equipe, mandou agrupar, falou, opa, o que vocês estão fazendo? O erro é tomar essa bola nas costas. Diferentemente do Cuca, né? Tipo assim, ele transmitiu o quê? Gente, é possível ganhar. Não é impossível perder. Ele poderia falar isso aí, é possível ganhar desse time, mas desta forma. E assim tem que ser, posicionando a equipe. Porque ele gosta de jogar bem agrupado, né, Ronaldo? Isso. O estilo do Diniz é isso aí. Quanto mais jogadores estiverem perto da bola, mais opções você vai ter para tocar a bola. E você viu, estava tentando dispersar ali o Gabrielzinho, ele falou, volta aqui, bebedo. Já chamou, vem aqui, O Diniz é alta voltagem, eu gosto disso, me identifico nesse aspecto. Seguinte, quero saber a sua opinião, Ronaldo Giovanelli, sobre a expulsão do jogador Saborido do Platense. Agora eu quero porque ver. Ontem você falou sobre o Plata, analisou bem o jogo do Flamengo, não é? Contra o Cusco. E agora, qual é a sua opinião sobre este cartão vermelho? Como que o Bandeira e o juiz deixou o VAR expulsar o cara? É isso que eu fico me perguntando aqui, porque era na hora. A expulsão na hora, Xixi. Você esse ontem negócio falou do pé. do clubismo, Não, ontem irmão, vocês estavam com o negócio do pé, que o pé vai, bate, o pé vai. Tá falando do Plata. Aí pode dar uma facada, depois que o cara chutou a bola, pode dar um golpe. Não pode. Depois que o cara chutou a bola, ele tem que recuar o pé. Você falou que o Plata não era pra ser expulso, era a mesma coisa. Do outro lado tem profissional lá que pode se machucar do jeito que é. Você acha, então, que o lance do Plata é diferente desse? Do Plata? É. Diferente? É. Sabe que eu nem lembro. Agora eu lembro. Então a gente vai lembrar o que você disse ontem. Então lembra aí, deixa eu ver. Quero a opinião de vocês. Era lance para cartão vermelho? Vai, você que vamos ver que você é o... Pra mim, eu não daria o vermelho. Não daria porque a bola tá ali, tá junto. Ele pisa na bola, pisa no pé, pisa tudo. E ali é o lance. A bola, o pé dele não escorrega, não vai. Pra mim, ele pia lá. A imagem é... Olha lá. Ele vai dar aquela mastigadinha do jacarezinho pro cara ver. Pra mim, O jogador é o Colito. Não daria, não. Não daria. Vermelho não daria aí.
Ronaldão, manifeste-se aí. Esses caras estão tudo loucos. Isso aí, deixa eu falar pra vocês. Vocês estão vendo o lance conforme a camisa. Não façam isso, meus amiguinhos. Não sejam clubistas aqui no programa. Isso é nada? Isso aí não foi nada. Cara. Deixa eu ver o lance de novo. Mostra lá pra você ver. Eu quero ver o lance. Tira a camisa do Corinthians, Qual você quer ver, o lance do Plata ou o lance de ontem? Quero ver o lance do Biduzinho. Cadê? Deixa eu ver o lance do Biduzinho. Você quer, igualzinho o lance, irmão. Cadê a produção? Maldita produção que foi pegar eu falando do ontem. Do Plata foi pra mim... Do Plata foi mais, nós já vimos. Foi mais forte Primeiro do que... do Plata. Nós já vimos. Deixa eu ver. Foi nada. Ai, meu Deus. Foi nada. Agora, vamos ver. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Pera aí. De longe assim já dá pra ver, né? De longe assim já me complicou. Agora! Olha que é isso? Expulsão na hora. Olha lá. Tá, mas por que o do Plata não é pra expulsão e esse é? Porque o que eu vi foi que a bola tava ali. Não gagueja. A bola estava no mesmo ângulo dos dois. Aí, a bola, ele já tinha tocado a bola. E o Jacaré? Entendeu? E o Jacaré veio depois. O do Plata, pra mim, eles chegaram juntos. Chegaram juntos na bola. E aí, olha lá, a bola já tá saindo. Não chegou junto? Dá uma olhada, olha lá. Não, a bola já tinha saído. Que isso. E o do Plata, eles estavam com a bola. Tava mastigando a bola, o pé, tudo junto. Tira a camisa do Corinthians de baixo aí, irmão. Seja profissional. A bola do Plata também já tinha saído. Já tinha saído a bola? Ronaldo, ficou feio, Então por que eu falei que do Flamengo não era possível? Por isso aquela expressão tão antiga, nada como um dia após o outro. Essa produção e eu tinha até que fazer, acrescentaria nada como um jogo após o outro. Falando em jogos, final de semana, daqueles, eu quero ver desgrudar da televisão. Olha ela aí de volta, plena, a Série A e a 11ª rodada. O sabadão tá recheado, hein? Começa desse jeito, viu, Cicinho? Vitória e São Paulo. Já pega essa aí. O melhor horário pra se jogar é sábado às 4h30. 4h30, lá no Barradão. Salvador é ainda, quente, Cicinho. né? Em Salvador é 4h30? Então, no mesmo horário, o Remo vai receber o Vasco de Renato Gaúcho, que nem viajou para a Sul-Americana, que ficou treinando o time, não é? Aconteceu isso. Teremos às 18h30 no Maião, o vitaminado outra vez Mirassol. Bem na Libertadores, ganhou do Lanús, mas na Série A é o lanterna e precisa bater o Bahia. Olha, na sequência, o Santos recebe na Vila o Atlético Mineiro. 3 pontos pro Santos. Eu vou lá ver esse jogo. E às 8h30 da noite... Aí! Eu espero que os embalos fiquem no Beira-Rio e pro lado vermelho. Ai, 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 que friozinho na barriga. Inter e Grêmio, Grenal 452. Aí pro domingão, 11 da manhã. Alguém falou desse horário? Cadê o horário das 11 da manhã? Fazia tempo. Apareceu por aqui. Atlético Paranaense, Chapecoense, duelo do sul do país. Teremos também às 4 da tarde no Newton Santos, o Botafogo recebendo Coritiba. Às 18 horas foi transferido esse clássico, era para ser no sábado, mas acabou acontecendo no domingo. Fluminense e Flamengo. Esse é um jogo de alta qualidade, hein? Na sequência, às 18h30, mostra aí a duplinha. Mostra a duplinha. A duplinha. Aqui, ó, no cangote aqui, ó. É capitão com capitão. Corinthians e Palmeiras. Corinthians agora do Diniz e Palmeiras esperando por Abel Ferreira. Sem treinador. E para finalizar a rodada, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino no Mineirão. E eu quero falar, sem perder tempo, é deste Fla-Flu. Depois da estreia na Libertadores com vitória sobre o Cusco, no Peru, a delegação do Flamengo teve problemas para retornar ao Brasil e só foi chegar ao Rio de Janeiro ontem à noite, com quase 12 horas de atraso. O imprevisto fez com que a diretoria rubro-negra solicitasse o adiamento do Fla-Flu de sábado para domingo, por conta do pouco tempo de descanso e de preparação. O Fluminense concordou, a Polícia Militar deu aval e a CBF remarcou o clássico para o dia seguinte, às 18 horas. Em nota, a entidade que comanda o futebol brasileiro explicou que atendeu a uma solicitação dos dois clubes em função de problemas logísticos enfrentados pelo Flamengo, enquanto o Fluminense afirmou que, ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, concordou com o pedido
tendo um dia a mais de treinamento. A expectativa para esse clássico, que já começou nos bastidores, é a melhor possível, já que se trata de um confronto direto pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. O tricolor atualmente é o terceiro colocado, com 20 pontos, enquanto o rival vem logo atrás, com 17. Os dois estão de olho no líder Palmeiras, que tem 25. Sem novos desfalques, o técnico Luiz Ubeldia vai poder escalar o que tem de melhor, depois do empate sem gols diante do Deportivo Laguaira, na estreia da Libertadores. Tínhamos há pouco tempo 18 jogos em pouco mais de 2 meses. Já jogamos alguns e continuamos nisso. São muitos jogos seguidos. É um clássico importante. Vamos jogar com vontade. Do outro lado, Leonardo Jardim vai mexer na equipe mais uma vez. Jogadores que foram preservados na altitude de Cusco, como Arrascaeta e Pedro, devem retornar à equipe titular, enquanto nomes como Eric Pulgar e Jorginho seguem no departamento médico. Uma das coisas que eu tento desenvolver neste grupo é a nossa capacidade de ter soluções, do elenco ter soluções. Não somos somente os 11 que iniciamos, mas muitas vezes aqueles que estão fora têm um papel tão ou mais importante do que aqueles que iniciam. Gente, este clássico é apelativo. Pelo seguinte, o Fluminense muito bem no Campeonato Brasileiro, o Flamengo se restabelecendo com o Leonardo Jardim, já tem uma revanche da final do Carioca, o jogo foi para os pênaltis, e aí o Flamengo ganhou. Edu Dracena. O Fluminense é o mandante, mas o Flamengo está reestruturando aquela qualidade. Quem leva essa para você? Renato, vai ser um belo jogo, porque como você falou muito bem, o Fluminense está jogando um futebol convincente, está jogando muito bem. O Zubeldia conseguiu, implantar a filosofia de trabalho dentro do Fluminense e os jogadores estão correspondendo. Por outro lado, o Flamengo, com o Leonardo Jardim, está se engrenando, está começando a criar um corpo novamente. Então eu espero agora, já está 1-0 pro Flamengo para mim, viu, Renato? Depois dessa mudança aí de dia aí para mim, já está 1-0 pro Flamengo. Ô, louco. Só por causa de 1h30 de atraso de avião, mudou toda a tabela. Mas eu acho que um clássico como esse tem que acontecer no domingo mesmo. O Grenal vai ser no sábado, eu prefiro o clássico domingo, acho que é o dia certo. Domingo é dia de jogar, domingo é dia de jogar bola, domingo domingo agora é dia de jogar bola, no Paulistinha tem que jogar no sábado. É que esse clássico não está no mata-mata, não tem outras questões, é uma rodada cheia de brasileiro. Eu acho que para o torcedor é melhor no domingo. Mas eu também acho. Eu briguei aqui por isso. Não é no sábado, que era para ter jogado no domingo todo mundo. No sábado, pelo menos domingo é folga. Eu briguei aqui sozinho. E agora esse jogo do Flamengo, eu também acho, Edu, tô com você. O Fluminense aí, depois vai jogar na quarta-feira a Libertadores e um pouco tempo de recuperação. Por causa de 1h30 do avião. E a CBF, na hora, chegou o pedido lá no sábado de manhã. Mas o Fluminense deu aval também, né? Não, o Fluminense não, pelo amor de Deus. Não pode. Tem que sentar lá, tá na tabela, tem que estar na tabela. Tem que estar lá. Provavelmente tem um desgaste também dos jogadores do Fluminense pensando nisso, né? Porque o Fluminense também foi à Venezuela, é uma viagem chata. Enfim, na batida dos clássicos, vamos de Grenal 4-5-2. Eu espero que mais um tijolinho seja colocado na nossa construção e que o Inter possa superar o seu arquirrival e seguir bem na recuperação. Vamos, tijolinho, O clássico Grenal é sempre um caldeirão de pressão para jogadores, técnicos e dirigentes. Neste sábado, Internacional e Grêmio vão se enfrentar mais uma vez na temporada, desta vez pelo Brasileirão. O estádio Beira-Rio, palco do confronto, vai receber dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela. O dono da casa vem em crescimento. Nas primeiras rodadas do campeonato esteve na lanterna da competição. Hoje, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos, Pesolano respira mais tranquilo às margens do Lago Guaíba. O time está ganhando, o time está com confiança, tá? Já vamos 4 jogos sem perder. O Campeonato Brasileiro não é nada fácil. Do outro lado do clássico, o Grêmio não engrenou depois de conquistar o Campeonato Gaúcho em cima do próprio Internacional. Desde então, foram 7 jogos e apenas 1 vitória.
4 jogos seguidos sem vencer e, por isso, o técnico Luiz Castro já começa a ter o seu trabalho questionado e receber pressão da torcida. Não temos dúvidas nenhumas que a equipa não progrediu e que a equipa regrediu nos últimos 2 jogos. A equipa não conseguiu, através dessa desconfiança que incorporou, não conseguiu voltar a ter os princípios que tinha. A direção do Grêmio garante que mantém a confiança no treinador e que o resultado do clássico não vai definir a permanência do português no tricolor. Em campo, mudanças devem acontecer. Luiz Castro mudará o esquema e deve apostar em um meio de campo mais recheado. O tricolor deve ir a campo com o Everton, Pavon, Gustavo Martins, Vieri e Pedro Gabriel, Eric Noriega, Arthur e Nardoni, Monsalve ou TT, no ataque Carlos Vinícius e Francis Amuso. Apesar de chegarem ao clássico em momentos completamente opostos, os dois times têm 12 pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está à frente nos critérios de desempate. O Internacional tenta vencer, ultrapassar o rival na tabela e aumentar a crise tricolor. O técnico pesolano também promoverá mudanças no time titular colorado. Vitor Gabriel está suspenso e Félix Torres deve começar a partida. Alan Patrick, que ficou no banco contra o Corinthians, deve retornar ao time. O Inter terá o goleiro Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia, Vidagra, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick, Bernabé ou Carboneiro e na frente Rafael Borré. Quem será? Quem será? Primeiro eu quero saber qual será a escalação, não é? Porque ele muda bastante, está girando o elenco, a estratégia também conforme o adversário. Mas não tem estratégia, não tem pensamento, é só ganhar. Grenal se ganha. Esse tem que ser o objetivo, ainda mais em casa. Promessa de um grande público, talvez o maior do ano no Beira-Rio. Então tem que vencer, tem que jogar com tudo, até para apagar aquela impressão ruim da decisão gaúcha, né, Ronaldo? Apagar. Agora o juiz também é o mesmo, né? O juiz é o mesmo que teve... O Abreu, né? Bruno Arleu de Araújo. Gosta de dar um pênalti se bebendo. Mas assim, o Félix Torres é um cara que entra no momento adequado, né? Mas você sabe que no Inter até agora ele não comprometeu? É isso que eu ia falar. Da mudança de chavinha também do Félix Torres. Que ele mudou a chavinha, Cicinho. E agora nós vamos ver ele com esse Grenal aí. É que no Corinthians não tinha confiança dos jogadores, dele mesmo vestindo a camisa. Agora no Internacional, os caras já passaram confiança, o Fabinho trouxe ele. Não é melhor a gente falar sobre ele na segunda? É que o Vitor Gabriel tá suspenso, né? Então ele é Luiz Castro tá na corda bamba, hein? Jogando. Dá pra derrubar o Luiz Castro, hein? Tá na corda bamba. Mas aí que tá, Grenal, eu sempre digo pra vocês, é outro jogo, não importa a situação que os times vivam, é um clássico que tem um apelo diferente, que tem uma motivação extra. Pode cair mais um técnico então, hein? Porque se o Luiz Castro perder esse Grenal... Se o Luiz Castro perdesse o emprego, eu não ficaria triste, né? Mas eu não quero isso. O Grêmio pode continuar com ele, porque é um bom técnico, de verdade. Não, agora sem nenhuma ironia ou rivalidade, é um bom técnico. É muito cedo ainda para fazer qualquer avaliação. Eu não demitiria o Luiz Castro, independentemente de resultados. Mas o Inter tem que consolidar a boa fase, tem que mostrar que em casa, diante do principal rival, ele tem condições de manter a concentração e evoluir na temporada. E quero falar do Santos, que vai jogar contra o Galo, e de Neymar, que tem proposta do futebol norte-americano. Neymar está de volta. Desfalque nos últimos 2 jogos do Santos, Neymar está à disposição para a partida deste sábado contra o Atlético Mineiro. Pronto para dar início a uma sequência decisiva em busca de uma vaga na Copa do Mundo. E para chegar bem nessa reta final, ele passou a última semana focado nos treinos e aprimorando a parte física. Mas de olho na Copa do Mundo, Neymar tem apenas 11 jogos até a convocação de Carlo Ancelotti. E nesse meio tem viagens internacionais para Argentina e Paraguai pela Sul-Americana e muitas semanas com
3 jogos, um cenário que o camisa 10 não encara desde julho do ano passado. Só que mesmo sem estar 100%, ele voltou a despertar interesse do futebol dos Estados Unidos. Segundo o The Athletic, o FC Cincinnati tem conversas em estágio inicial com o jogador, mas ainda avalia as condições financeiras do negócio para avançar nas tratativas. Com contrato com o Peixe até o fim do ano, Neymar pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do dia 30 de junho. Mas agora o foco é tirar o Santos de perto da zona de rebaixamento. Em 15º lugar no Brasileirão, o Peixe deve contar com 3 retornos importantes contra o Galo. São jogadores muito importantes. Neymar e Gabigol são muito técnicos. Miguelito também. Sendo assim, o Santos deve ir a campo com Brazão no gol, Igor Vinícius ou Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar ou Rafael Gonzaga na defesa. Oliva, Zé Rafael e Neymar no meio-campo, Gabigol, Tassiano e Rony no ataque. Um time muito mais próximo do ideal, em busca de uma resposta depois das derrotas para o Flamengo de virada e para o Deportivo Cuenca na estreia da Sul-Americana. A volta do Neymar é sempre um alento para o torcedor, uma esperança, tem a expectativa unindo Santos e Copa do Mundo. Mas, Edu, veio proposta agora do futebol norte-americano. Será que é só especulação? Será que é para desviar o foco de outras coisas ou é verdade? Renata, tem vários sentidos, né? De repente, essa notícia aí. Mas a gente pensa e o que a gente imagina é o Neymar em campo agora ajudando a equipe do Santos, principalmente num momento como esse, né? Estreou com a derrota na Sul-Americana. Agora, o campeonato do Santos é o campeonato brasileiro. É o campeonato brasileiro, somar pontos, principalmente dentro de campo, dentro de casa. Gostei muito do lateral esquerdo, o Rafael Gonzaga, que me surpreendeu muito, é bom jogador, eu acredito que o Cuca possa manter. E o Santos jogando na Vila Belmiro tem que fazer os 3 pontos. Muito bem, minha gente. Tem jogo que você olha e pensa, tudo pode acontecer nessa partida. Tem Santos e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Um jogo imprevisível, com grandes artilheiros, jogão, duelo pesado, times que gostam de jogar bonito. Por isso, teremos uma partida que promete emoção até o fim. E aí eu te pergunto, quem leva essa? O Peixe em casa ou o Galo vai botar as asinhas de fora? Agora, se o jogo é imprevisível, o seu palpite pode vir com uma ajudinha, porque na Novibet tem promoção rolando. É o Aposta Sem Risco Novibet. Funciona assim. Você faz uma aposta de pelo menos R$50 e se o seu palpite bater na trave, você recebe 20 giros grátis para continuar se divertindo na plataforma. Ou seja, você entra no jogo, curte cada lance e ainda tem mais chances de seguir na emoção. Então, aproveita esse jogão do Brasileirão, escolhe seu lado e faz agora o seu palpite. Aponte o celular para o QR Code que está aí na tela ou acesse novibet.bet.br. Santos e Atlético Mineiro vem aí e nesse jogo tudo pode acontecer. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. O jogo é apenas para maiores de 18 anos. Repita, por favor, Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras sem o Corinthians e o Corinthians sem o Palmeiras não era a mesma coisa. Prendeu, né? Chegou o derby, tá chegando o momento decisivo. O Corinthians vem de vitória na Libertadores, o Palmeiras vem de um empate lá na Colômbia com o Júnior Barranquilla. E as notícias que movimentaram a semana vêm dos desfalques. Um é certo, o Arias está suspenso, não joga o Clássico, não vai pro derby. E o Palmeiras ainda espera contar com Abel Ferreira e conseguir aquele famoso efeito suspensivo. Será, Edu? 2025 foi um ano para o palmeirense esquecer na história dos derbys. Só uma vitória em 7 jogos contra o Corinthians. Vice no Paulista com derrota em casa e pênalti perdido pelo Veiga no fim do jogo decisivo. E eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, perdendo as 2 partidas.
Mas a atual temporada começou promissora. Triunfo palestrino em Itaquera, algo que não acontecia desde 2022. Num jogo cheio de polêmicas. Dessa vez, quem perdeu penalidade foi o Memphis, depois daquela ajeitada do Andréas Pereira na marca da Cal. E Flaco Lopes foi o herói alviverde, com direito a voadora na bandeirinha e confusão. Acho que não temos que levar tudo a coisa ruim. Foi mesmo a euforia do momento e mais nada. Ainda assim, equilíbrio é a palavra que define o derby. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Algo que se reflete também em Itaquera. Pegando esse mesmo recorte das últimas 10 partidas, só que na Arena Alvinegra, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Sempre é difícil jogar aqui em Itaquera, já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. Para além do derby, o Verdão segue numa bela fase. Só que no banco, uma baixa. Abel Ferreira recebeu 8 jogos de suspensão no STJD por causa das expulsões contra Fluminense e São Paulo. Como já cumpriu as automáticas, precisa ficar fora de outras 6 partidas. Mas o Palmeiras vai entrar com recurso e espera ter o comandante até o julgamento em segunda instância. Por unanimidade de votos, suspenso por 6 partidas, senhor Abel Fernando Moreira Ferreira, técnico do Palmeiras. E por unanimidade, essa segunda turma condenou o técnico Abel a 2 jogos, não é isso, Gabi? De suspensão. Por enquanto, o português está fora do derby. E como a equipe voltou da Colômbia nessa quinta-feira, ainda existem dúvidas para o clássico. Vitor Roque está fora há 3 semanas e seguia com dores no tornozelo, enquanto Paulinho está voltando aos poucos, se recondicionando fisicamente. Sem John Arias suspenso, um provável Verdão tem Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Sousa ou Felipe Anderson e Flaco Lopes. Argentino, que é o artilheiro do ano com 9 gols, foi o cara do último derby e é a grande esperança alviverde para manter os 100% contra o rival em 2026. Quando você olha a punição do Abel Ferreira, ela é pesada, o Palmeiras vai tentar reverter, só que ela não é uma punição aleatória, injusta, pelo contrário. O Abel Ferreira tem tantas qualidades, é um cara que ele é acima da média do futebol brasileiro, essa é a minha opinião. Ele é uma das melhores coisas que aconteceram aqui. Ele é excelente treinador, ele já reformulou o Palmeiras, tem os títulos, não preciso nem falar, é chover no molhado. Agora, o Abel já teve tempo suficiente para rever esse comportamento e, na prática, realmente melhorar. Ele tem problemas disciplinares sérios e isso gera... Como é que você vai falar para um atleta para ele ser calmo em campo, para ele ser controlado, para ele ser inteligente, cabeça fria? Ele já escreveu até um livro sobre isso e não coloca na prática. Então, tá chato. Chato porque o Abel Ferreira é um cara que é dos melhores. Só que nesse aspecto ele não melhora, ele não cresce, não evolui. E é uma pena, porque eu acho que se ele fizer isso, ele vai se transformar no treinador perfeito, de verdade. Eu não sei se tem... Mas ele é um cara para estar trabalhando em qualquer clube europeu, aí ele atingiu um nível diferenciado. Mas, Edu, se ele não melhorar, você sabe, você era capitão a vida inteira. Já deu, já cansou, é em tudo que é competição, é toda hora, é o mesmo jeito, aquela coisa de ficar revezando ali com a comissão técnica. Acho que o Palmeiras pode passar desse estágio, pode evoluir. O Abel tem que dar esse exemplo porque ele é um exemplo. Renata, pode evoluir e também se controlar mais. Eu acho que ali ele é um exemplo a ser seguido. Você imagine como você falou, os jogadores olham para o banco de reserva e vê o seu treinador da forma que às vezes ele fica, é complicado. Agora, ele tem que entender também que há mais de 5 anos que ele está aqui no Brasil e sabe que as pessoas vão pegar no pé dele. Então, ele já sabe que isso vai acontecer. De repente, a tolerância está 0 para ele, por tudo que já foi feito. Então, agora cabe a ele, em momentos de cobrança, em momentos, de repente, de insatisfação, ele chegar lá, peraí, vamos conversar, cobrar tem que cobrar sim, também não pode ter sangue de barata, mas também tem que saber e ter um limite.
Acho que é o limite, porque você pegar um treinador como o Abel, deixar ele de fora num jogo tão importante como esse derby, é muito complicado e o Palmeiras vai sentir muito. Mas sabe o que preocupa? Preocupa o seguinte, a Renata, ela explanou, a explanação da Renata foi perfeita. E o que me preocupa mais... Ninguém defende o Abel mais nesse programa do que eu. Só que realmente eu acho que já passou da hora. Contra o Vasco, olha lá o que aconteceu sem ele. É isso, quando ele não tá em campo, ele é um desfalque pior até do que qualquer jogador que possa estar ausente. Pior que o John Arias, que não vai jogar. Então... E o certo é ele se proteger. O certo é ele se proteger fazendo o quê? Ó, não vou fazer mais, tá? Mas ele tá se protegendo, colocando a comissão dele na frente dele ali. Quando o juiz começa a se aproximar, dá uma olhada. Todo mundo da comissão vai pra frente do juiz, pra tentar tomar o cartão no lugar dele. Não é o caminho. Não é o caminho esse, Abel. É só você acalmar, respirar, toma um suco de maracujá, bebê. Agora, a verdade é que ele tentou outros meios para tentar enganar o juiz. O juiz pegou o cartão vermelho, passou por todo mundo e foi nele. Ele só não pode deixar de ser. Mas vocês acham que o Abel é perseguido pela arbitragem? Eu não acho. Eu acho que ele dá motivo. Agora já virou uma coisa... Lá atrás eu pensava, gente, perseguem, será que é porque é estrangeiro? Mas não, já passou do ponto, Cicinho. Há um animal competitivo dentro E assim como ele cobra a evolução das arbitragens, dos árbitros, ele também precisa evoluir nessa área, né? Acompanhando os jogos, você vê a postura do Abel, você vê o nervosismo dele transmite para a comissão técnica. Os jogadores saem todos correndo do banco de reserva, então, assim, ele deveria melhorar nesse quesito e ser cobrado pelo Palmeiras. Até o jogador vai lá querer tomar o cartão no lugar dele. Precisa ser cobrado pelo Palmeiras, porque enquanto está dando resultado, aí também a presidente do Palmeiras, que é uma excelente presidente, precisa ter também uma cobrança para essa postura do Abel. Eu vou fazer um comparativo aqui, ó, com o Zubeldia também era assim. O Zubeldia na beira do campo, ele é um cara... Agora você viu, ele tá mais tranquilo, mais calmo. Então, tem alguns momentos, mas deu uma segurada. Deu aquela seguradinha. O que é, Leila? Mas o meu treinador, ele reclama em campo, ele é punido. Ela deveria punir mais, então. Não, e eu fico imaginando, ele reclama desse jeito e só ganha. Imagina se ele fosse treinador de São Paulo. Ele tá lascado. Bom, fazia tempo que não acontecia uma vitória do Corinthians. E ela veio na Libertadores, na estreia com o Diniz, na Argentina. Então é hora de curtir um pouco mais esse momento que pode deixar o Timão ainda mais preparado para o Clássico de domingo. Curte mesmo, hein? O dinizismo entrou em ação no Corinthians. Se você perguntar para qualquer jogador, treinador, dirigente ou torcedor, qual o campeonato que você gostaria de ganhar no ano, aqueles que têm a chance de disputar Libertadores, vai ser a Libertadores. É a Champions League da América. Fernando Diniz chegou mudando o astral e logo numa noite de Libertadores. Daquelas para guardar na memória do torcedor. Uma alegria muito grande poder estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas que a equipe tinha. O que teve de mais importante ali no jogo foi a entrega do time, soube se defender muito bem. E quando precisou, o Hugo também fez duas boas defesas. Noite de Libertadores é sempre importante, é sempre satisfatório, é sempre uma noite diferente. E hoje começar vencendo, acho que traz uma confiança muito grande para a nossa equipe. Uma confiança muito grande para o nosso treinador, que acabou de chegar também. O comandante só teve 2 dias para trabalhar e tomou decisões determinantes para retomar a confiança do time. Eu fiz, obviamente, algum ajuste pequeno, tático, mais nas mudanças de posição, na promoção do Kaique, na volta do Garro, eu acho que a maior delas, colocar o André numa posição com linha de 4, jogando de 4-4-2, para ele... Jogou perto do Ranieri, mas isso não impossibilitou ele de chegar à frente como ele gosta de chegar, se projetando. Na primeira entrevista do treinador no início da semana, ele fez questão de dizer que queria recuperar o futebol e o ânimo de Rodrigo Garro. O início dessa relação já dá esperança. O argentino foi simplesmente o garçom da noite, participando dos 2 gols. São 5 assistências no ano. Eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Primeiro serviu o jovem Kaique. Ó o dedo do Diniz aí. O técnico apostou no garoto com a ausência de Memphis Depay. E ele ainda teve chance de fazer mais um. Eu sei que tem um olhar especial para jogadores da base. O Kaique, inclusive, ele jogou com
um dos meus filhos de futebol de salão. Quando ele falou para mim que eu ia ser titular, e imediatamente assim ele já me deu total confiança e, como eu disse, foi fundamental para mim. Garro também encontrou Yuri Alberto. O camisa 9 jogou com pontos na boca depois de ter tirado o siso. Foi literalmente no sacrifício. Desde segunda-feira aí com bastante dor no dente, tomei algumas porradas ali, mas graças a Deus o ponto não abriu também, então valeu a pena esse esforço. E um belo passo do Garro e com a perna boa, né, que eles falam, a perna boa é a esquerda. Tudo que Diniz desenhou na estreia deu certo. Agora, o técnico planeja o time para o clássico contra o Palmeiras em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, o dia em que ele vai ter o primeiro contato com a Fiel, de pertinho. É o maior clássico do Corinthians, a gente sabe que é um jogo extremamente tradicional e o Palmeiras vive um momento muito bom, está na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que a gente vai encarar como tem que ser encarado, como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. Fim do jejum, confiança de volta e o dinizismo já dando sinais em campo. Essa emoção, Kaique, que você proporciona ao time do Corinthians do primeiro gol da Libertadores da América de 2026. Costa empolgadíssimo, narrando, como sempre, muito bem, né? Agora começa o debate com eles, que estão no clima da Libertadores, da Sul-Americana, mas também da 11ª rodada do Brasileirão, com clássicos espalhados. Ronaldão, qual é a sensação de, depois de 9 jogos, voltar a vencer e convencer? Olha que coisa linda, bebida, Renato. Um avião, pirulito e aqui o siso do bebê do Yuri. Olha que dentinho pequenininho. Fizeram um siso. Pequenininho, olha que coisa linda. Foi isso aqui que estava atrapalhando o meu artilheiro. Olha que coisa linda aí. Será que era o siso? Era o tamanho dele, pelo amor de Deus. O tamanho de uma criança quase. Aí. Ainda bem que foi extraído e agora é só uma espécie de decoração aqui no programa. É bom demais. João Pedro Sgarbi, eu sei que você vai olhar o clássico, vai ficar ligado em Corinthians e Palmeiras, mas antes tem Vitória e São Paulo. É, né? Esse joguinho aí não importa nada. O que importa é o jogo de sábado, São Paulo e Vitória. É o jogo da rodada e, ó, Beluguinha de fralda já aqui, hein? Tá de fralda. Mas parabéns pela vitória, Bebeiro. Fiquei feliz por você. Você estava merecendo ser feliz. Muito obrigado. Parabéns. Vai te lascar pra Doutor lá. Marco Aurélio Cunha, qual seria a nota, só pro início, do Corinthians na vitória de ontem pra cima do Platense? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço a todos. Renata, nota 10. Olha! Porque ganhar fora de casa. O time argentino, campeão do torneio Apertura, se eu não estou errado. E fora de casa, depois de 9 jogos sem derrota, novo treinador, nota 10. Nota 10, o doutor Marco Aurélio Cunha. Capelanes, você assina embaixo do relator. Boa tarde. Boa tarde, um beijo pra todo mundo. A minha nota seria nota dó. Porque o time ruim do Platense, hein? Ué, você falou que ia vencer o Corinthians. Você falou que era 2x0, 3x0, quanto você falou? Aquilo que você está falando não vale hoje, né? Não vale, doutor. Eu tô aqui você. E outra coisa, eu não quero mais que o Negrão coloque esse negócio de dentista aí, tá? Porque eu tenho trauma de dentista. E outra coisa, olha, eu tô com um problema no canal. O senhor trata canal, doutor? Não, mas aqui na Band trata, canal Band. Receba. Ele é rápido, Cici, igual você quando jogava, ligeiro, velocista, atacante quase, né, Cicinho? Exatamente, boa tarde, amiguinhos. Por isso que a minha nota é mita. O Corinthians ganha, fica um mimimi daqui, mimimi. Você também votou pro Platense, aí Planense, já tem até um esquema pra entrar contra o Palmeiras. O esquema tá do Corinthians é 4-3-3. Vai procurar o Arboleda que você ganha mais. 4 Pai Nosso, 3 minutos de oração e mais 3 horas de taca. Vai procurar o Arboleda que você ganha mais. Você ouviu isso? E você deixou assim? Vamos mandar ele procurar o Arboleda, o Rames e pegar e falar esse portunhol aí na Série B da Libertadores. Seguinte, vocês estão mais ou menos empolgados. Sei não sentir uma empolgação ainda aqui no programa. Porém, agora, Chico Garcia vai falar, não é sobre Grenal. Vai falar sobre o Corinthians, que ganhou do Platense por 2x0. E a vida em casa deve ter melhorado, né, Chiquito? Meu Deus do céu, boa tarde a todos. Gente, é que vocês nunca vão entender. Eu dependo do Corinthians pra ser feliz. Há quanto tempo o Corinthians não vencia? Não é só você, não. Só vou fazer essa
precisava perguntar quanto Agora tempo. ele virou corintiano Pois é, de então novo. hoje eu estou blogueirinho. Desde o dia 19 de fevereiro. Meu Deus do céu, o blogueirinho corintiano. até. Então ontem à noite foi agradável. Calma, Chico. Um vinhozinho, opa. Sextou. É legal quando a seca acaba, o jejum. Exato. Edu Dracena, eu quero saber se você vai colaborar com o humor, com o astral corintiano, que agora é regido, comandado por Diniz, ou será que o Palmeiras vai estragar essa boa sensação? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Com certeza vai estragar. E outra, falei aqui pro Ronaldo, eu não vou comemorar a vitória do Palmeiras. Vou comemorar onde que o Corinthians vai ficar, na zona de rebaixamento. Eita! Vai ficar Ô, Edu, na zona. faz um favorzinho aí, já aciona também o Everton Guimarães, porque tem Santos e Galo, não é? Pelo Campeonato Brasileiro amanhã. Fica tranquilo, viu, Everton? A gente já sabe o placar. O Santos vai deitar no Atlético. Olha lá. Nossa! Tá parecendo um médico. Olha o look dele, gente. Alguém avisa, alguém Pelo avisa. menos o botãozinho tá aberto, né? Vocês não gostam de botão fechado, vocês brigam com o Edu. Esse cabelo peitudo aí. Olha, E ninguém aguenta, né? O Edu abotou o negócio até aqui, ó. Aí fica parecendo um padre. Aí eu não sei como é que ele consegue falar, né? Mas o Edu é desse jeito que o Edu faz. Ele aguenta. O nosso... Onde tá o navio? Ô, Edu. Estacionou o navio essa aonde? sua declaração aí, Edu, será usada contra você e o Santos na preleção do Barba. Que eu já passei aqui, viu? Que o pessoal da produção vai mandar pra ele a sua declaração aqui. Ô, Negrão, por favor, Negrão. Negrão, por favor. Agora vamos a Hollywood. Toca minha música aí, Negrão, porque agora nós temos que apresentar. É coisa importante. Ah, meu Deus do céu, os filmes serão lançados nesta sexta-feira. Estrelander, Fernanda Diniz, com Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli com 2 L's e Chico Garcia. Ainda estou aqui. Lembrando que esse filme aqui a gente está indicando para você no final de semana. Ele ficará em cartaz até o dia que durar a permanência de Fernando Diniz frente ao nosso Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Diniz! Vai, Timão Press! É o lançamento desta sexta-feira aqui no Jogo Aberto. Fernanda Torres de Chico Garcia foi algo. Olha, fiquei interessante até. Cabeludo, tirou a barba, o cabelo. Depois de um vinho. Bom, fato é, gente, que tem hora que não adianta exigir muito. O importante era vencer, ganhar 3 pontos fora de casa, começar com o pé direito a Libertadores, estreia do novo técnico, nova vida, outro estilo, porque realmente o Corinthians vinha sendo muito cobrado pela torcida, pela mídia, internamente, e deu uma resposta. Acho que mais do que analisar o futebol praticado, o esquema tático, e nem deu tempo. O Diniz chegou e já foi pro jogo, já colocou a equipe em campo, deu moral pro Kaique, o jovem, para ficar em campo, fazer o gol, abrir o placar. E o Corinthians venceu, Chico Garcia. Essa é a coisa mais importante. E a mais importante também ontem para mim foi a participação do Garro no jogo. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas, cara, para mim foi uma estreia do Garro em 2026. Eu li mal a entrevista do Diniz, confesso, porque quando ele perguntado sobre o Garro e o Bidon, ele disse em determinado momento que eles nem sempre poderiam jogar juntos. Só que em outro momento da coletiva, que eu esqueci, ele disse que uma das missões que ele tinha era de recuperar o futebol do Rodrigo Garro, que a gente sabe, é um talento, em 2024 foi eleito um dos melhores, se não o melhor meia do futebol brasileiro. Só que aí ele passou por um problema particular muito sério, ele teve uma lesão crônica no joelho, ele teve dificuldade de retornar, talvez até o Dorival, na ausência do Garro, deu um protagonismo ao Bidon e ele aproveitou. Ano passado, na final da Copa do Brasil, ele foi brilhante. Mas o Garro é esse cara. É o cara que em poucos toques na bola ele consegue achar o ataque. Né? Naquele trio com o Memphis e o Yuri, ele deitou, dando assistências e criando jogadas. E ontem, mesmo que seja contra o adversário frágil, ele foi o meia armador. Ele foi o Garro que levantou a cabeça quando ele pegou uma bola, ele tinha opções, ele tocava no espaço vazio para o Kaique finalizar. No segundo gol, tem um jogador do Corinthians correndo por aqui, ele inverte a jogada, ele dá no Yuri para o Yuri fazer o gol.
Então, esse Rodrigo Garro é o que a torcida estava esperando. Claro que tem outras coisas. Obviamente, num jogo, o Diniz não faria uma revolução tática, né? Eu vi muito o Gustavo Henrique sendo esse cara buscando um passe por dentro, um pouco mais ousado. Ele quer jogadores mais aproximados, mas foi só o primeiro jogo. E com vitória. E aí dá tranquilidade para ele trabalhar. Graças ao Hugo também, né, Chico? Não, mas ele tá lá pra isso também, né? Toma o gol ali e aí? O Carlos Miguel também fez uma defesa no final contra o Júnior. O goleiro tá lá pra isso, pô. Só que tem um detalhe, já na sequência, até para testar tudo isso que o Chico falou, Capelanes, tem um clássico, e é o derby. É Corinthians e Palmeiras. Esse ano, ao contrário da temporada passada, quem começa a vencer no Campeonato Paulista é o Palmeiras. O jogo é na casa do Corinthians. E o Diniz já conseguiu motivar mais, conseguiu um bom resultado. Para início de conversa, tá bacana. A pior coisa que pode acontecer para um treinador é ter uma estreia pedrada pela frente. Vou lembrar o Crespo no São Paulo. Estreia contra o Flamengo no Maracanã. Era evidente que ia ser amassado como foi amassado. Se não estou equivocado, acho que 3-0, né? 2-0, 3-0. Foi quando ele disse, ainda bem que a gente não vai enfrentar o Flamengo todo jogo. Pois é, exatamente. E aí o pessoal já caiu de pau em cima dele. Agora, essa questão envolvendo o Diniz é a melhor situação possível. Eu concordo com o doutor. Joga fora de casa, em Libertadores, em estreia, início de trabalho, pouco tempo. Aliás, nem um tempo para treinar, ele tem uma atividade. Porque a segunda atividade é mais aquele regenerativo, cuidar dos caras para viagem. Eu acho que era fundamental a vitória, independentemente se jogou ou não. Sempre, doutor, eu sempre concordo. Eu sempre concordo. Que amizade é essa? Sempre. Hoje é cedo, vamos pro crime hoje, doutor. Sextou. O seu crime vai ser com a fralda. Tem sido. Mas assim, agora você me perguntou sobre o derby. Eu não costumo chamar de zebra. Tá? Derby, choque rei, majestoso, acho que a palavra zebra é muito forte. Mas tratar em favoritismo hoje, você pega... Ai, para com esse negócio! Você pega aí o atual momento do Palmeiras, o time muito mais ajeitado, organizado, recuperado pelo Abel Ferreira, com o time do Diniz, que eu ainda acho que ele vai demorar um certo tempo para implantar o modelo de jogo, que ele mesmo falou que ele quer essa saidinha, como ele fez no Atlético Paranaense, como ele fez onde ele passou no São Paulo, onde quer que ele tenha passado, Fluminense, eu acho que ainda vai dar uma demorada. E para mim hoje, o Palmeiras, ele não é pouco favorito mesmo jogando na Neoquímica Arena. O Palmeiras hoje ele entra com um favoritismo gigantesco contra o Corinthians, que inclusive perdeu a força da Neoquímica Arena de alguns anos para cá. Ô Sgarbi, o que me chama a atenção nesse derby é a diferença de um lado para o outro, e eu vou explicar por quê. Batalha pela permanência na posição de número 1. Liderança, Palmeiras. O Corinthians, se não ganhar, pode ir para a zona do rebaixamento. Então, são opostos nesse campeonato. Rê, assim, a vitória, claro que é muito importante fora de casa, Libertadores, time argentino. O Platense é um adversário fraco, muito fraco. Nos últimos 10 jogos, uma vitória, só 2 gols marcados. Você falou que ia vencer. Mas é aquela nossa resenha aqui. Ronaldo, não, você falou que ia vencer. Deixa eu falar. Não, só pra... Eu só tô te informando aqui. Agora não presta. Não, nos últimos 10 jogos, Bebeiros, é uma só vitória do Platense e só 2 gols marcados. Não foi campeão do campeonato argentino. O Boston River, assim, então, é o que eu quero falar. O futebol brasileiro hoje sobra muito, muito em relação ao futebol sul-americano no modo geral, argentino. Fala isso pro Grêmio que perdeu pro City. Mas o Grêmio também, né? Nossa senhora. E por que só um brasileiro ganhou na Sul-Americana? Eu vou te enaltecer, Bebeiro, calma. Você tem que tomar cuidado com as palavras. Eu sei, mas eu vou te enaltecer, Bebeiro, calma. Você tá fazendo TCC aí agora. Você falou, foi brasileiro ganhou hoje. Calma aí, eu vou te enaltecer. Foi o que jogou meio tempo, só ganhou esse torneio. Não, só que então, o Diniz, ele nessa semana, quando ele assume o Corinthians, era a semana ou da morte ou da vida do Diniz. Porque ou ele perde a estreia da Libertadores para o adversário mais fraco. Que era o que você queria. Com certeza. E depois encara um derby dificílimo, ou ele começa vencendo fora de casa numa Libertadores e agora pega o derby muito mais confiante. É um cenário diferente para o Corinthians, agora vai ter um tempinho de treinar. E assim, quando o Chico fala do Garro, por exemplo... A cavadinha do Kaique, só para você lembrar. Então, quando o Chico fala do Garro, por exemplo, eu queria falar justamente do Kaique. Que eu te expliquei, Bebeiro, que o Diniz, por todo lugar que ele passa, ele revela um jovem. Um jovem se destaca com o Diniz. No São Paulo foi o Sara, no Fluminense foi o John Kennedy, no Vasco o Ryan. Ele dando oportunidade num jogo de Libertadores fora de casa pro Kaique. O Kaique abraçando a oportunidade, já mostra muito bem que o Diniz, na minha opinião, deixa assim algo legal pro futuro do Corinthians em relação a isso. Eu tenho esperança com isso. A gente tá de olho no derby, mas tem que valorizar, sim, uma vitória. Libertadores é isso. Libertadores é não vacilar, é não deixar pontos pelo caminho. Então, ontem o que chamou a atenção é que na hora da parada técnica, até então, o Corinthians estava um pouco inseguro no jogo e o Diniz já veio com o discurso, com a motivação e nós captamos o momento. Você
você tem que jogar perto. Não é pra ficar assim, ó, vocês estão um distante do outro. E onde você estiver, a gente joga, aí joga o jogo. Não fica com esse, se ficar todo mundo na posição, vai ficar encaixando, vocês vão ficar perdendo a bola. Lembra que a gente fez o treino? Pode fazer, a bola que vem aqui, a única bola, e outra coisa, não pega a bola reta. Vai pra lá, vem pra cá e vai nas costas. Tá vindo pegar a bola só reta. Entendeu? Então vocês joguem mais perto um do outro, se errar, então vocês vão ficar dando a bola pra cara sozinho. Ei, você não fica pegando a bola de longe, não tem ninguém te marcando, não dá a bola. Vai pro cara, agride o cara, depois você passa. Se tiver ruim, você dá. Cicinho, nessa estreia do Diniz, o que chamou mais sua atenção? Claro, a vitória é o ponto mais importante, 2 gols, a defesa não foi vazada. Mas o que já deu para perceber de diferente nessa primeira partida? Renata, eu falei no primeiro bloco e exatamente a responsabilidade que ele jogou para o melhor jogador que o Corinthians tem, que é o Garro. Ele tirou a braçadeira de capitão do Gustavo Henrique e deu pro cara. E eu falei, analisando o jogo, quando eu vi a escalação, eu falei, olha, ele pode criar um atrito ali dentro do grupo, já chegando e mudando a questão do capitão. E ele jogou a responsabilidade pro Garro. E o Garro abraçou isso, é um cara que precisa de moral, é um cara que precisa ser incentivado, é um cara que precisa jogar num lugar do campo que extrai o melhor dele, e ele assumiu a responsabilidade. Então o Diniz, em poucas palavras, ele consertou ali a equipe do Corinthians, soube sofrer, o Hugo defendeu, algumas pessoas falam, mas se não fosse o Hugo... Não, o goleiro exatamente, ele precisa defender, e quando criaram... O goleiro bom é pra isso, o time conseguiu concluir. Viu, segurou o Kaique dentro de campo. Não, o Edu e quem pensa desse jeito. Claro. Então essa é a minha linha de raciocínio. Ele segurou o Kaique, que não estava bem em campo, voltou para o segundo tempo e assumiu a responsabilidade. Então, assim, é o jeito de Diniz de ser. O Chico é engraçado, né? 2 segundos, né? Porque é só comparar 2 situações. Você vê como a Timão presta um sono. O Everton fala muito bem disso. Quando o Neymar, no jogo contra o Remo, deu ali 2 assistências, um passe lindo, pré-assistência também. Ele deu uma assistência uma só. pré-assistência ali. Pré-assistência, tem isso agora? Pré-assistência. O Chico chegou aqui, um passe genial. O Chico chegou aqui rasgando, jogo ruim do Neymar, né? Era o Remo, que era a lanterna. Aí quando o Garro dá 2 assistências... É que assim, a gente fala no Neymar para uma Copa do Mundo. É a única ponderação. O Garro, ele precisa voltar a jogar bem no Corinthians. A gente tem uma expectativa do Neymar para uma Copa daqui 2 meses. Aí eu acho que ele tá num nível abaixo. As Neymarzetes agora criaram uma pré-assistência para valorizar o não vai pra seleção. As Neymarzetes criaram uma pré-assistência para valorizar o sujeito. Vocês estão falando contra um Platense. Calma aí. Estão elogiando o Corinthians. Pô, pelo amor de Deus. Mas o time não ganhava 9 jogos, imagina o alívio. Renata, pelo amor de Deus. Esse meu time lá de Dracena Futebol Clube ganhava desse Platense aí, pô. Edu, você tá acostumado com a bonança. A gente que fica lá embaixo, passa por esse tipo de problema, entende o caso. Abestado? Não, é abastado. Abastado é que muito, sempre provido demais. Agora, vocês falarem em Neymarzete, seguramente ele não é Dinizete. Everton Guimarães. A estreia veio melhor do que a encomenda, hein, Everton? Você vai valorizar esse ponto específico? Ô, Renata, eu preciso chamar pro meu lado aqui, se for possível, o maior representante da Timão Press, né, que hoje é seguramente Chico Garcia, não é o Ronaldo. Não é o Ronaldo. O Chico Garcia é, de fato, o grande representante da Timão Press. Então, eu queria só dizer algumas verdades, Chico, para você ficar menos eufórico. Ontem você estava insuportável nas redes sociais e hoje no programa tá a mesma coisa, tá insuportável. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Gente, torcedores, calma, calma. Porque em 120 anos de história, é o primeiro jogo internacional do Platense. Ah, mas você disse que sim. Sim, eu imaginei que eles pudessem ganhar do Corinthians lá e o Corinthians acabou ganhando. E aí, depois de tudo isso, Chico, o que aconteceu? Vocês já começaram a eleger o Diniz como o cara que vai transformar o futebol do Corinthians. Enquanto a saidinha funcionar, enquanto a vitória acontecer, o Diniz será querido por todos vocês. Na primeira esculhambada que ele der num jogador de base, que agora é Corinthians, o Corinthians é diferente.
Eu sei porque aqui está um grande corintiano. Eu sei que aqui está um grande corintiano. Grande cara de pau. Cara de pau. Mas é diferente. Mas é diferente. Grande entendeu? cara de pau. Eu vou dizer pra vocês, nós da fiel torcida corintiana, a gente não admite técnico esculhambando jogador de base nosso não, viu? Pô, tira esse cara daí, Charlie. Tira esse cara daí, velho. Eu quero saber o que é. Analisa o jogo de ontem, irmão. Não viu o foco. O que você achou do Diniz da estreia do Diniz? Não viu o foco dele? Eu vou analisar o jogo de ontem. Foi do cacete, porque ele ganhou o jogo. Ah, obrigado. Pronto, Tchau. Pronto, nova linha. E aí, vocês viraram realmente, vocês ficaram eufóricos com a vitória e agora estão achando que o Diniz é o maior representante da beleza do futebol brasileiro. Ganha, tem que ficar triste, mas tem que chorar. tudo isso vai durar até a primeira derrota, até a primeira saidinha dar errado, ou então até a primeira esculhambada que ele deu. Quando o cara vence, ele comemora. Quando ele perde, ele fica triste. Porque nós não admitimos. Eu lamento que você tenha bandeado para o lado eu estou Timon sempre Press. bandeado. Porque você virou o grande representante da Timon Press. Eu lamento muito. Não, é que eu tenho benefícios, é só isso. Que tipo de benefícios? Posso aqui ser simplista? Vamos simplificar. Por favor. Pode. Gente, quem passa 9 jogos sem vencer, não interessa de quem ganha. É isso, não interessa o placar. isso. Ganhar é ganhar. Ganhar no futebol tem hora que é mais Eu importante tava que 9 jogos do 0-0, pô. Vamos pra Renata Castel. Daqui a 10 rodadas eu vou analisar os limites, esquema tático, se ele tá gritando, se não tá gritando, mas agora era ganhar, ganhar. Foi um tijolinho na Libertadores. Então, Marco Aurélio Cunha tem hora que é isso, é sobre isso e ponto. Renata, um ponto que deve ser analisado aí pelo Diniz, que eu acho importante, é a rapidez com que ele entra dentro do clube, que ele absorve os problemas do clube e que ele participa como se já tivesse há muito tempo. Diniz tem uma capacidade camaleônica de poder virar. Ele virou um corintiano. Anota aí. Ele virou É Timão Press também? Sabe ler o jogo. Ele virou profissional. Eu tô parecendo uma cadeira de balanço. Doutor, você tem blog também? Tem coisa que eu falo, vocês não Ô, doutor, você terminar. saiu do 0-0 ontem também? Deixa Você eu tá tão explicar. animado, pô. Ele transforma o time muito rapidamente. Ele tem uma energia muito positiva e isso até às vezes transborda, passando do limite. Mas ele está se controlando. Eu acho que ele vai fazer um bem enorme ao Corinthians. Não sei até quando, mas fará. Caramba, ó, ganhou a Virou Libertadores. corintiano, eu te amo, Virou doutor. O senhor tá corintiano, velho. Tem que estar acontecendo esse programa, velho. Olha, eu me atenho a esse jogo. Acho que era o que precisava fazer. Ganhar, fora de casa, estreia de Libertadores. O time estava pressionado. Reclamaram que lá contra o Inter nem entrou em campo, que estava todo mundo aqui se preservando. Tava todo mundo com Dorival. Curtam o momento, aproveitem, porque nem sempre no futebol é fácil ganhar. A nossa boiadeira, parabéns, nossa boiadeira. Você foi muito bem, hein? Eu não vou nem contar do que eles estão me chamando hoje aqui, né? Deixa quieto. Mas eu gosto dela, eu gosto. Não conseguimos entender aqui os conceitos aplicados por Ronaldo Giovanelli, que ontem disse no programa que o Plata do Flamengo, não deveria ser expulso. Imagina! Só que ontem, na expulsão do Platense, ele falou que foi correta. A minha opinião é, como diria o doutor, camaleônica. Ou que nem xixi volúvel. Eu poderia dizer isso. Ou senão que nem meu amigo abestado. Não, é abastado. Abastado, eu escrevi errado. É que eu achei assim, porque a bola... Eu visualizo muito a bola, porque na minha época que eu jogava, eu visualizo a bola, porque o goleiro, ele não pode adivinhar. A bola tem tornozelo. O goleiro, ele não pode adivinhar, o goleiro tem que estar atento. O que tem a ver o goleiro com esse lance? Não, assim, é porque isso aí me remete ao passado. Me remete ao passado e você não pode adivinhar. Isso significa desvio de foco. Então nós vamos até Francisco Garcia para que ele possa analisar, extenuar e avaliar esse momento. Expulsão justa ou injusta? Essa é a expulsão do VAR, né? Que foi instituída com o VAR, porque na velocidade do jogo é muito difícil o árbitro ele conseguir analisar um lance como esse. Aí no VAR você vê o ponto de contato, vê que o cara vai na disputa de bola, mas vai com o pé em cima naquela região do tornozelo ali e considera como vermelho. É um lance mais brando do que os de ontem, tá?
Mas tem argumento na regra para você expulsar, exatamente pelo ponto de contato. Tá, mas e aí? Expulsa ou não expulsa, irmão? Não, tem argumento, mas e aí? Você fica em cima do muro. Eu acho aquele meio termo, de verdade. Não, Chico, peraí, Chico. Expulsa ou não expulsa? Não tem meia grávida. O cara está grávida ou não tá? E você, é a sua opinião? Eu sei lá, que não sei. Depois fala. Há uma corrente muito forte que está se propagando por aí, dizendo que um dos motivos da vitória do Corinthians na Libertadores, na estreia do Diniz, foi aquela incentivada forte de Ronaldo Giovanelli aqui no telão. Na hora que ele chamou a escalação do Corinthians, É verdade. você falou do fundo do coração, profundamente, com cada atleta. Deixa eu ficar longe essa parte. Eu tenho que... E agora você vai fazer o mesmo, porque você vai chamar a prévia do Timão para o derby. Lá está Ronaldo, com Cis e tudo. E o pirulito. E o porrete? Não, o porrete não precisa mais. O porrete não precisa, vou levar o dentinho. Bom jogo, hein? Que faz o dentinho do Yuri vai ficar por aqui. Esse aqui, invicto, hein? Vou te falar, velho. 100%. Não, isso aqui vou te falar pra você, 100%. Perder, quero ver segunda. Biduzinho, menino Agora lindo, você está Biduzinho. demais também. Gustavinho aqui, esse menino, uma torre. Aqui tomou uma dura já, hein? Fica esperto. Já tomou dura no primeiro contato com o treinador. Ah, mão, pai, presta atenção. E você tá aí porque você quer. Seu lugar é na seleção brasileira. Menino lindo do papai. Aqui, Mateuzinho também tomou dura, hein? Daqui a pouco o perninha vai sobrar pra você. E bem no bidão. Aqui o meio de campo, a Renata falou muito bem, nossa boiadeira hoje. Ela está aqui, ó, Raniele, André. Aqui está o coração do Corinthians, aqui, ó. Bem no bidão, Raniele, André. Aqui voltou a ser aquele cara. Sabe, Cicinho? Você não sabe o que você perdeu o Rami, você não sabe. Então aqui, ó. Rodriguinho, esse menino, Garrinho, capitão, deitou e rolou. Yuri e o nosso dentinho. Aqui não sai mais do time. Kaique, você aproveitou a grande oportunidade da sua vida, menino. Sabe por quê? Você é Corinthians, você veio da base, você veio do terrão. Você é amor, você é paixão. Que isso? Ai, tá parecendo o time do amor, hein? Isso aí, amor. Eu tô assim, menino, eu tô assim. Vai lá, boiadeira. A boiadeira agora, então, vai chamar o capitão. O capitão Edu Graça. Abestado. Agora que é abestado. Roda a pena. Afortunado, abastado, Edu, agora manda ver. Presta atenção na Celeporco aqui, viu, gente? Apesar que todo mundo já conhece, Segundo né? ele falou Celeporco. A Celeporco... O Abel tá fora. Pode tirar o Abel, deve tá Fica fora. tranquilo. Já tá com medo? Não, pode tirar. Já tá com medo. Ele vai conseguir o efeito suspensivo. Pode ficar tranquilo. Tira a calça do Sgarbi, devolve pra ele aí. A calça tá um tamanho menor, hein? Ei, fica tranquilo. Ei, pula brecha. O seu lugar é no Palmeiras, não foi no Corinthians, não. Fica tranquilo. Você é corintiano. Você tem muito futuro. Calma, foi um jogo de Libertadores, ficou nervoso. Avenida aí, mas Arthur você e vai Murilo. jogar, vai arrebentar. Nossa, do Sgarbi, mano. Pô, isso aqui, meu irmão. O cara roubou minha calça. Essa dupla aqui não tem o que fazer, não. Voltou a jogar bola, moleque. Tô gostando de você. Voltou? Jogou Quando muito jogou? bem. Quando? Estreou no Foi pra Palmeiras, seleção hein? argentina. Mas não jogou. Aí é melhor não ir. Marlon Freitas e André Esperando, não vou falar Bom, nada. É bom. chover no molhado, Quem como a marca Renata aí? fala. Quem Eu quero marca ver ele cavar de novo lá. Eu quero ver ele Marca nem cavar de novo. consulta. Fazer com o Ronaldão. Maurício, vamos jogar mais bola, pô. Tô precisando de você, Aí, pô. corneteiro. Corneteiro. Vamos. Deixa o mal, Você pode jogar mais. Gostei do Sousa nesse último jogo. Pode ser que ele entre realmente ali pra dar profundidade. Principalmente nas costas do Biduzinho ali. O que, Biduzinho? Edu, é descartado totalmente o Vitor Roque pra esse jogo? Renata, 70%. 70%? Mas, ó, 30 de Felipe fralda Anderson cheia. também entrou muito Nhaca, hein? bem, viu, moleque? Ah, bem. Jogou bem, viu? Jogou Entrou bem. super bem. Agora você, Alan. Você joga mais, irmão. Vai pra cima dos caras. Não é só taticamente, não. Vai pra cima, vai fazer o gol. Você vai fazer o gol domingo, menino. E esse aqui é o Flaco Lopes, que aí, com certeza, Renata, os defensores do Corinthians vai tremer. O Gabriel Flaco Lopes Paulista lá, gosta viu? de fazer gol em derby. É normal, né, Renata? De fazer gol em derby. O Yuri não. Yuri não. O Yuri não gosta, não. Olha que E vocês colocar o Corinthians na zona de rebaixamento, rapaziada. Vamos ganhar esse jogo domingo. Abestado, vai, Viu? sentar, abestado. Boa da pena. Com firmeza.
Beto, Com atitude, foi bem. Quase pegou em você. Quase assim. Isso. Quase que ele jogou o poete e eu salvei. A Beth tá. Você anda rápido, reflexivo. Doutor Marco Aurélio Cunha, agora eu gostaria de uma análise imparcial, uma projeção para essa grande partida, este derby. Renata, jogo desse tamanho não tem favorito. Time menor tecnicamente, mais acanhado tecnicamente, se supera e ganha do time maior tecnicamente, no caso Corinthians e Palmeiras. Eu vou dizer, depois dessa vitória aí do Corinthians lá na Argentina, eu acho que lá na casa do Corinthians, jogando com sua torcida, o Palmeiras vai buscar um empate. Porque o empate para ele tá ótimo. Ele faz um ponto, fica só 4 ou 3 pontos. O senhor tem segundas intenções nesse jogo? Não. Eu acho que vai ser um empate, porque o Palmeiras vai jogar retrancadinho, como o Abel gosta. Retranca, doutor. Retranca. Aí a gente jogando uma bola longa lá para fazer uma caída. Olha, eu posso... Não, deixa eu terminar. Vai, doutor, manda o bico aí. Jogando para uma casquinha, para uma bola atrás da zaga, fazer um gol de bola parada. Esse é o jogo do Palmeiras. E o gol Aí não vale. Isso é uma opinião imparcial. Peraí, E o gol do Arias lá de calcanhar que o Flaco deu lá. Então é casquinha isso aí, doutor. Deixa ele falar. Fale-me do Corinthians, fale-me do Corinthians. Continua enganando os caras. Fale-me do Corinthians, Então eu acho que esse jogo é um jogo que o Palmeiras vai buscar não perder. E o Corinthians vai pra cima pra ganhar. Calma aí, agora eu quero falar um negócio. Nós tivemos no primeiro bloco. No primeiro bloco tivemos uma opinião camaleônica, né? Com todo respeito, agora uma expressão, uma opinião burrônica. Porque o senhor fala que vê ou enxerga. O senhor não tá nem vendo nem enxergando. Se vê, tá vendo com a TV desligada, doutor. Porque falar que o Palmeiras joga por uma bola hoje, é só lançamento, é só casquinha. É o líder do campeonato de forma isolada, vivendo um grande momento, talvez o melhor futebol do Brasil, contra um time que ficou 9 jogos sem ganhar, mudou o treinador, mas o Palmeiras está indo lá a beliscar um ponto. Foi o meio do Corinthians. Nos últimos 10 jogos. Parabéns, doutor. O momento é delicado. O mais legal aqui é que no dia seguinte do Caperanes ele erra todas. E vem aqui e fica aí. Não, senhor. E eu não fico, sabe por que eu erro? Porque eu não fico em cima do muro. Eu tô em cima do muro? Tá em cima do muro, sim. Falou que não tem favorito no jogo. Claro que tem favorito. Que não tem favorito. E outra coisa, vamos desmistificar essa história que na Neoquímica Arena a torcida ganha o jogo. Isso acabou. Acabou pra você. Aqui está um cara que paga você nem vai lá. Você nem vai lá. Acabou pra você. Eu pago o pau mesmo, porque é uma das melhores. Mas perdeu a força o estádio do Corinthians. Eu vou falar aqui, dos últimos 10 jogos lá na nossa casa, porque lá é a nossa casa, o salão de festas ganhou lá. 3, o Corinthians ganhou 3 e empatou 4. Então não é tudo isso aí, não. Isso aí não. Sem perder. O Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Tá ruim, doutor? Doutor. Dos últimos 10, doutor. E o Corinthians Everton ganhou o Guimarães, título. temos discordância, é debate, opiniões diversas, tá tudo certo. E pra você, vai ter um favorito pra esse derby? O Corinthians se recuperou, o Palmeiras... Palmeiras, gente, é o líder do Campeonato Brasileiro. E aí? Capitão do Titanic. Pneu elefantônica agora. Renata, você sabe que aqui está um grande torcedor do Corinthians, né? E jogar na arena... Cadê o Ulisses, hein? Tô sentindo falta dele para falar que a torcida fiel, a torcida corintiana vai empurrar o Corinthians para cima do Palmeiras. Eu, se sou corintiano, ficaria muito preocupado. Aí, Ulisses. Eu ficaria muito preocupado, porque enfrentar o líder da competição, mesmo sendo dentro de casa, é um problema. Os números não são desfavoráveis ao Palmeiras, o Edu acabou de destacar isso aí. Eu posso te dizer, Renata, que para mim, o favorito é o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras ganha o jogo. Na verdade, eu queria falar que o Palmeiras não perde, mas aí ficaria muretando, né? Eu falo, então você fala, meu filho, o empate, eu acho que o Palmeiras ganha o jogo 2-1. E você já imagina, eu tenho duas situações aqui. Dependendo do que acontecer, se o Palmeiras de fato for lá e ganhar, aí segunda-feira a Timão Press vai chegar aqui, já vai reclamar do Diniz, botar um monte de defeito. Mas se o Diniz, que ganhou do Platense, 120 anos de história, primeiro jogo internacional, se ganha do Palmeiras dentro de casa, segunda-feira pode escrever, tem estátua do Diniz no programa. Para mim o Palmeiras ganha o jogo 2-1, brilha a estrela do menino Arias. Não vai ter estátua, vai ter busto. Arias não vai nem jogar. Não vai nem jogar. Bom dia, Everton. Arias tá suspenso. O Alan vai jogar. Ele quis falar Alan. Tá louco, velho. Vão pensando aí nas próximas considerações.
Olha, estamos ainda nos embalos da Libertadores, porque pro Corinthians e pro Diniz, essa vitória foi especial, era providencial, aconteceu. Mas também estamos aqui projetando o derby, não é? Verdade. E esse clássico do Brasileirão tem muita coisa em jogo. Quando a gente pensa, Chico Garcia, sobre este encontro, é liderança de um lado, é não ir para a zona do rebaixamento, é o Diniz continuar essa confiança, é Abel Ferreira mostrar que aquele empate na Colômbia foi aleatório. Tem muito para se ver nessa partida. Mas eu acho que esse é um jogo até confortável para o Diniz, sabe? Porque, porque se ele toma uma pancada, sempre vão dizer que ele chegou... Não, é sério, que ele chegou agora. Fosse o Dorival, fatalmente seria demitido. Olha a manobra que ele tá fazendo, antes, seria demitido perdendo o derby. Chico, você concorda que ano passado, pior do que ficar sem nenhum título pro Abel Ferreira foi ser eliminado pelo maior rival de Copa do Brasil, Campeonato Paulista? Nunca será um jogo qualquer. E olha que eu não tô de nem lá nem cá. Será que ele aprendeu a lição? Porque acho que o Abel... Ele desmereceu um pouco a importância dos derbys no ano passado, e o Palmeiras foi muito mal nos clássicos. E eu só discordo do doutor, eu entendi o ponto dele. O Palmeiras é confortável nesse estilo de jogo, dando a bola para o adversário e buscando espaços. Mas no choque rei isso ficou mais confortável ainda, porque ele faz um gol cedo. Então o que eu imagino é um Palmeiras fazendo uma pressão inicial para buscar esse gol. E aí depois sim, administrando, buscando escapadas para tentar fazer até mais gols. O Palmeiras gosta de jogar dessa maneira. Eu não deveria, mas eu vou te ajudar. Buscar um empate, eu acho que não. Não deveria, mas eu vou te ajudar. O Corinthians não perde esse derby, velho. Uau! O Corinthians não perde esse derby. Não perde esse derby. O Corinthians não perde esse derby, irmão. Você pode apostar, falar o que você quiser. Não perde esse derby. Não perde, mas quem não perde pode empatar. Não perde, velho. Então. Ele tá falando que pode empatar. Mas assim, vocês acham que o Diniz vai cair se ele perder o jogo? Não é isso. No meio disso tá tudo, confortável pra ele. Eu posso mostrar o jogo aberto de um jeito que vocês nunca viram? Cadê? Oi, eu sou o Sgarbi e eu vou mostrar um pouco do jogo aberto. Ai, barra. Oi, eu me chamo Sgarbi e vou mostrar um pouco do jogo aberto. E essa aqui é a redação, onde o programa é preparado. Esse daqui é o Charles, diretor do programa. Aqui é a maquiagem. Tá o Chico e o doutor aqui. Esse aqui é o Saulo. Ele coloca o microfone na gente. Esse aqui é o estúdio de jogo aberto. E ali tá o Beluga. Ele é um pouco bravo. Esse aqui é o Robertinho. Ele é... Sou conhecido como queridinho da celebridade. E tô aqui com essa galera todos os dias aqui no Jogo Aberto. Tamo junto. Essa daqui é a Dani. Ela manda na gente. Esse aqui é o Kim. 36 anos de Band. É isso aí. Esse aqui é o Ulisses. Ele narra, se você quiser ouvir. Essa aqui é a Renata. Ela apresenta o Jogo Aberto. E esses daqui são os comentaristas do Jogo Aberto. Feios. E esse daqui é o Jogo Aberto. Tchau. Invertemos tudo! Hoje a internet veio pro Jogo Aberto. Ela pautou o programa e não a TV foi até a internet. Porque vamos de palpite. E esse final de semana promete. Vamos começar com Vitória e São Paulo. Edu Dracena. Vem a Rona, passa. Edu Dracena. Abestado, é você, abestado. Ei, 1-1, Renato. 1-1. Chico Garcia. Machadismo, 3-0, São Paulo. Capela. Torcer pro São Paulo, mas vai ser 1-0 vitória. Ronaldão. O Dorival tá de olho nesse jogo também, bebida. Porque o Roger vai tomar uma cacetada do Vitória lá de 3-0 pro Vitória. Mas eu vou de 2-1 pro São Paulo. Olha. Sgarbi. Eu não sei muito o que esperar ainda desse São Paulo. Vai ser 1-0 São Paulo, goleada. Marco Aurélio Cunha. Vou com você, Renata. 2-1 São Paulo. E você vai comigo, Cicinho? Eu até ia, mas o doutor entrou na frente, então... Eu vou de 3-1 tricolor. E agora vamos para mais uma partida, o Fla-Flu. Edu Dracena. 1-0 Fluminense. Chico Garcia. 2-1 Fluminense. Capela. 2-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Cicinho. 2-0 Flamengo. Ronaldão. Kennedy, John Kennedy e Canóbio, 2-0 Flu. Sgarbi. Jogaço, 3-2 Mengão.
Vou acompanhar o Capelanes, 2-1 para o Flamengo. Venha. E agora... Grenal! 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 Tem espaço ainda? Não, calma. Santos e Galo. Ah, boa. Sgarbi. Neymar 2, Galo 0. 2 do Neymar. Ronaldão. Neymar 3. 3-0 Santos, 3 de Neymar. Hat-trick. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Santos. Capela. Marcelo Teixeira tem que aparecer, hein? Esclarecer muita coisa aí. 1-0 meu Santos. Cicinho. 3-2 Atlético Mineiro. Chega, conta, né? Chico Garcia. Porque jogou lá. 1-1. Edu Dracena. Tô com o Capela, 1-0 Peixão. Vamos. 2-1 pro Santos, que é meu palpite. O Grenal, Grenal! Grenal. Chegou a hora. Edu Dracena. Empate, 1-1. Cicinho. 1-0 Inter. Capelanes. O jogo é onde, Chico? No salão de festas? Beira-Rio. É, salão de festas, então. Comemoramos um título lá esses dias. Isso, 2-0 Grêmio, tô até de azul. Marco Aurélio Cunha. 2-0 Inter. Aí, vermelho, né, doutor? Sgarbi. E sua felicidade essa semana foi muito boa. 2-0 pra nós. Olha. Ronaldão. Tá vendo? Eu vou com você. Depois eu quero ver o que você vai falar do derby. 2-0 para o Inter! Ai, que medo! Ai, que medo! Chico! Chico. 1-0 Carlos Vinícius. Nossa, 2-1 para o Inter. Vai tomar gol. E agora, para finalizarmos a série de palpites, que foi longa, Corinthians e Palmeiras. Sgarbi. Tem interesse nesse jogo, né? 2-1 pro Corinthians. Olha. Marco Aurélio Cunha. 1-0 Corinthians. Capela. Palmeiras ganha esse jogo aí. E até com certa tranquilidade. 2-0. Cícero João. Eu vou além, né? Pra acabar com essa euforia, 4-1 Palmeiras. Ai, de coração. Cadê a arboleda? Chico Garcia. Quem não arrisca deixa de viver o extraordinário. Não é no petisca? 3-1 para o Corinthians. Este jogo será 2-1 para o Palmeiras. Mas eu fui com você, meu! Bem feito pra você! Você foi de Inter, pô! Aqui eu sou imparcial, é opinião, ponto. Edu Dracena. 1-0 Verdão, 1-0 na casa deles. Ronaldo Giovanelli. 3-0 pro Grêmio. Boa! Voltei eu, meu dentinho aqui do Ciso. E ó, 2 do Yuri e 1 do Kaique. 3-0 pro Corinthians. Era Diniz, eu te amo! Ótimo final de semana pra você. O Neto chega com os donos da bola. Um beijo e até segunda-feira. Estou dinizado, meu bem!